CBN, seu direito. Quarta-feira é dia do quadro Seu Direito com dúvidas de direito trabalhista. Vinícius Cascone, advogado, está com a gente mais uma vez. Boa tarde, Vinícius, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Sou jornalista CBN Campinas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Vinícius, a gente já falava fora do ar que seria um tema bastante polêmico. Entra em vigor a partir de 1º de julho uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece que o trabalho no comércio aos domingos e feriados só será permitido mediante previsão em convenção coletiva de trabalho. Na prática, o que vai mudar? Bom, Marco, primeiro que esse debate já é bastante antigo e também bastante equivocado. No fundo, não temos mudança nenhuma. Por que eu digo isso? Porque o trabalho aos domingos hoje ele já é regulamentado pela lei, né? Então, na verdade, hoje você precisa garantir que os trabalhadores, homens, tenham ao menos um domingo ao mês de folga remunerada e para as mulheres, ao menos 2 domingos. Então, a polêmica que está colocada, na verdade, é sobre os feriados. Este, sim, realmente, existe uma situação específica na qual, para você abrir um comércio ou qualquer outra atividade aos feriados, é necessário você ter um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Doutor, boa tarde, mas essa mudança, ela revoga alguma norma anterior, aí dependendo da categoria, né, que permitia esse trabalho em feriados, por exemplo, sem uma necessidade de negociação coletiva? É que, na verdade, você já tinha essa portaria, ela estava contrariando uma lei. Veja só, no Brasil existe uma hierarquia de normas. A lei está acima da portaria. Então, o Ministério do Trabalho publicou alguns anos atrás uma portaria que liberava, em tese, né, uma série de atividades para funcionarem aos domingos, certo? E isso fez com que se tivesse uma interpretação até equivocada, no meu entender, de que com essa liberação, né, não seria mais necessário, especificamente nos feriados, ter uma norma coletiva para estabelecer a autorização de funcionamento. Então, essa interpretação foi bastante equivocada, tanto que todos aqueles que ingressaram na Justiça para pleitear justamente o direito ali a não trabalhar nos feriados sem norma coletiva, conseguiram, porque justamente a lei está acima da portaria. Então, criaram-se uma falsa polêmica em relação a essa questão, né? Em relação aos domingos, não há nenhum tipo de restrição, apenas garantir que os empregados, homens, como eu disse, possam ter ao menos um domingo de folga e as mulheres 2 no mês. E em relação aos feriados, sim, sempre foi obrigatório ter um acordo coletivo ou uma convenção coletiva para que pudesse um estabelecimento abrir. E aí a questão pro funcionário hoje é que se ele é CLT, trabalha de feriado, ele recebe aquele dia dobrado, né? Isso tem alguma mudança? Pode ter mudança com essa nova portaria? Na verdade, a portaria não pode alterar a lei também, né? Como eu disse, nesse aspecto específico, como é a lei que estabelece que a jornada tem que ser paga em dobro nos feriados, quando um trabalhador trabalha nesse dia de feriado, não pode uma portaria restringir isso. Então, nesse aspecto, nada muda. Caso o estabelecimento seja permitido abrir ao feriado e o trabalhador trabalhe, ele tem que receber em dobro, porque a CLT garante esse direito. Para os sindicatos, na verdade, né, doutor, aí tem que ser feita a partir de agora, então, aquela negociação para definir condições do trabalho em feriados, né? Tem muita cidade também que determina isso junto com o comércio, com os sindicatos das categorias, para saber se as lojas, por exemplo, vão abrir ou não. Na prática, é uma regulamentação daquilo que já era feito, né? Isso, já era feito em muitos lugares onde você conseguiu estabelecer uma negociação coletiva, um diálogo entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos de empregadores ou as empresas, já foi possível avançar esse tipo de negociação, e aí você formalizava uma norma coletiva, né, e estabelecia aí o direito ao empreendimento ou estabelecimento a abrir nos feriados. Aí os trabalhadores, evidentemente, que negociavam algum outro tipo de compensação além do pagamento em dobro. Então tem essa situação, uma negociação entre as partes, isso é perfeitamente possível, né, já tem uma previsão na lei em relação a esse aspecto. Então, nós não tivemos nenhuma mudança significativa em relação a isso.
O que existe justamente é uma desinformação, né, de estabelecer que agora então o comércio estaria proibido de abrir aos domingos. Não, nós não tivemos nenhuma mudança em relação a isso. Né? Então, é apenas uma informação bastante equivocada que é veiculada aí nos órgãos de imprensa e nas redes sociais. Então, não há alteração nesse aspecto. Somente aos feriados que ratifica justamente a necessidade de ter uma norma coletiva para que os estabelecimentos comerciais possam abrir aos feriados. Ô Vinícius, quando fala em estabelecimento comercial, ele tem uma atividade específica? Por exemplo, bares e restaurantes não entram. Bom, na verdade, assim, você tem uma grande discussão que a gente fala sobre os setores que são essenciais, né? Isso é um outro ponto em que isso sim a portaria estabelece quais são os setores essenciais para o funcionamento comum. Então, existem as exceções à regra, né? E bares, hotéis e restaurantes estão nesses setores que são chamados, considerados essenciais. Então, com base nisso, eles têm essa autorização prévia de funcionar. Agora, a autorização prévia de funcionamento depende também, evidentemente, do pagamento do direito trabalhista desses trabalhadores. Então, se um trabalhador trabalha nesses estabelecimentos que exercem atividades consideradas essenciais, evidentemente que aí, nesse caso específico, os trabalhadores vão ter direito a receber em dobro. Doutor, isso impacta essa mudança, nessa regulamentação agora sobre outras portarias que já existiam, né? Quando a gente fala aí tanto do trabalho nos feriados quanto aos finais de semana também, a partir de julho, né? Quando ela entrar em vigor, ela derruba outras portarias que regulamentam isso? Na verdade, essa portaria ela derrubaria uma outra portaria que, em tese, criava uma falsa possibilidade de abertura dos estabelecimentos comerciais sem norma coletiva. Como eu havia explicado aqui no início, é uma grande confusão de normas, de leis, né? A gente pode dizer leis no sentido abstrato, né? Para ficar mais claro para o ouvinte. Mas nos termos jurídicos, o que ocorre é que essa portaria que permitia o funcionamento aos feriados desses estabelecimentos contrariava uma lei. E quando ela contraria uma lei, o que vale é a lei. Então, como eu disse, né, muitos trabalhadores ingressavam na justiça e conseguiam esse direito que estava previsto na lei e se sobrepõe à portaria. Exatamente essa pergunta que eu iria fazer para quem é leigo nos termos jurídicos. Qual a diferença de portaria para lei, Vinícius? Na verdade, assim, a portaria é um ato normativo, uma norma jurídica mais simples, na qual o chefe do Poder Executivo, ou um ministro, ou um secretário de Estado, né, ele pode editar uma portaria. Uma lei, ela precisa passar no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa de um Estado, ou numa Câmara Municipal, e ser sancionada pelo prefeito, governador ou presidente. Então, ela tem muito mais força jurídica do que a portaria ou de fundo secreto, por exemplo. Bom, eu vou agora falar sobre a questão da negociação com os sindicatos, né? Porque como que isso deve proceder? Tem um tempo para que isso aconteça, por exemplo, a gente vai ter um feriado próximo a Corpus Christi, se eu não me engano, no final de junho. Como é que vai ser feita essa negociação? Ela pode ser feita até um dia antes, tem que ter um prazo, tem que ser publicado em algum lugar. Como é que fica isso, Vinícius? Então, vamos lá. Todas as negociações coletivas, elas devem cumprir um rito, né? As partes têm que fazer uma assembleia, os trabalhadores têm que participar de uma assembleia no sindicato para aprovar uma pauta. Caso venha uma proposta patronal, o sindicato leva os trabalhadores para discutir essa pauta em assembleia, né? Então, precisa de um tempo mínimo hábil para fazer uma negociação. O fato é que hoje, Marco, muitas normas coletivas, muitas convenções já permitem o trabalho aos feriados, entendeu? Então, já tem muitos municípios, isso já está pacificado, está resolvido. Nós estamos tratando de exceções à regra. Então, a grande maioria dos casos, hoje já tem normas coletivas que garantem o funcionamento de uma série de atividades aí nos feriados. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, tirando mais essa dúvida aí dos trabalhadores, como é que vai ficar a situação aí para trabalhar no CLT, no comércio, né, o chamado não essencial, nos domingos e principalmente aos feriados. Muito obrigado pela participação, Vinícius. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Agora, 3h28, intervalo.